Olá, boa tarde. Este é o programa Eclésia, que neste dia reserva espaço a olhar a proposta da liturgia para o próximo domingo, que é também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Temas que enquadram a reflexão que hoje queremos desenvolver com o apoio do Padre Nélio Pita, que está entre nós. Boa tarde, obrigado por estar connosco. Temos pela frente então o 7º Domingo da Páscoa, que é também a solenidade da Ascensão do Senhor. Também, tradicionalmente, nesta solenidade litúrgica, a Igreja comemora o Dia Mundial das Comunicações Sociais, neste próximo domingo. E o Papa, desta vez, sublinha a importância de boas histórias, de boas narrativas, de histórias positivas que olhem o mundo e contem a atualidade com uma toada de esperança e de uma forma positiva. Boa tarde, Henrique. Boa tarde aos telespectadores. De facto, a mensagem do Papa para este ano, o Dia Mundial das Comunicações, acentua a dimensão da história. O título da mensagem é para que possas contar e fixar na memória. No fundo, o Papa vem lembrar que nós somos sujeitos que se fazem ou são construídos a partir de histórias. Nós podemos dizer que a nossa vida é feita de fios diversos de diferentes histórias. Todos nós nos lembramos, quando éramos pequenos, ouvíamos, provavelmente ao adormecer ou na escola, histórias. E essas histórias ajudaram-nos a ler o mundo. Poderíamos também dizer que essas histórias têm estruturas comuns. Tem a figura do herói, que é a personagem que encarna o bem, que luta contra o mal e, sobretudo, quando somos crianças, e é por isso que é muito importante recontar estas histórias, nós nos identificamos facilmente com as figuras dos heróis e procuramos combater o mal na esperança de ter um final feliz. O Papa salienta, e nós sabemos disso, que nem todas as histórias são boas. Há histórias que envenenam as pessoas, há histórias que distorcem a verdade, há histórias que matam, que promovem o ódio, promovem a discriminação, o racismo. E essas histórias são muitas vezes potenciadas pela comunicação social. Na ambição de ter clientela, de ter telespectadores, de ter consumidores, por vezes a comunicação, alguns meios de comunicação social promovem essas histórias que não dignificam o homem, que distorcem o homem, que eu diria até que matam o ser humano. E o Papa precisamente apela aos cristãos, aos meios de comunicação social, sobretudo aqueles de inspiração cristã, que sejam portadores de boas histórias que promovam o homem. Faz referência à Sagrada Escritura como o livro por excelência, a Bíblia como o livro por excelência da história de Deus entre os homens, do amor de Deus que se entrelaça com o homem, essa história que não terminou. Não é uma história do passado, mas é uma história que continua a ser escrita no dia de hoje, através de mim, através do Henrique, através dos nossos irmãos que nos acompanham. E essas histórias têm, poderíamos dizer, configurações, formatos diversos. Quando nós lemos um bom romance, como o Papa faz referência, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, quando lemos as Confissões de Santo Agostinho, livros escritos em épocas diferentes, nós percebemos que há ali um dado que é comum, é que Deus continua a escrever a sua história através de pessoas concretas. E ler estas histórias, a Sagrada Escritura, estes grandes romances, estes grandes livros, também são inspiradores para que nós possamos a contar e a escrever a história de Deus no momento presente. Neste Dia das Comunicações Sociais, também numa realidade alterada que vivemos por estes tempos e em que a Igreja deu, digamos, um salto criativo e também de engenho na forma como deitou mão àquilo que a tecnologia permite hoje em dia e levou até aos fiéis os momentos litúrgicos, a catequese, toda esta parte da formação na fé,
na sua comunidade cristã também não foi exceção. Como é que viveu também e tem operacionalizado este desafio de comunicar e levar o que se passa na igreja, no ambiente paroquial, à casa das pessoas? É extraordinário. Eu lembro-me de uma frase de São Vicente de Paulo que é muito citada em diversos contextos, que o amor é criativo até o infinito. O amor é inventivo. Nós, quando amamos alguém, encontramos muitas formas de superar os obstáculos e de surpreender o amado. O que acontece aqui, de facto, é que porque amamos a nossa causa, porque achamos que não é uma causa secundária, é uma causa estruturante, fundamental, decisiva, não vai ser um vírus difícil de superar, um obstáculo terrível, porque nós não conhecemos, não percebemos ainda as suas manhas deste Covid-19, mas mesmo assim não vai ser isso que vai impedir de desempenharmos a nossa missão. E devemos de encontrar estratégias, e essas estratégias passou precisamente pelo uso dos meios digitais. Eu diria que todos nós agora nos tornamos um bocadinho jornalistas, uns jornalistas amadores, às vezes com mais felicidade, com mais sucesso, outras vezes com pouca felicidade, com algum azar pelo meio, porque nós não estamos preparados, mas a verdade é que usamos esses meios da internet para fazer com que a palavra de Deus chegasse até nós. E há vantagens também, não são só desvantagens. Há vantagens porque há pessoas que dizem, se o padre, já me disseram, se o padre sabe que eu agora até estou mais atento, porque às vezes na igreja há uma pessoa que entra, há uma criança que chora, há alguém que tem o telefone ligado, há um cheiro, há qualquer coisa que me dispersa. Agora, estando em casa, eu ouço com mais atenção a palavra de Deus e estou mais concentrado naquilo que é dito, nas orações, por exemplo, naquilo que é o discurso do Senhor Padre. E isso é uma grande vantagem. Portanto, nem tudo são desvantagens. Encontramos essa forma imperfeita, todos nós desejamos e aspiramos pelo dia do Pentecostes, este ano de uma forma especial. Não só porque é a celebração da descida do Espírito Santo, mas também porque será o dia em que voltamos a reunir, não como antes, é verdade, mas vamos reunir a comunidade e nós temos saudades, a palavra portuguesa, temos desejo de voltar a estarmos como comunidade. Entretanto, porque não foi possível, encontramos esta forma que, como disse, também traz muitas vantagens. Nunca a palavra de Deus esteve de uma forma tão intensa, tão presente nos meios de comunicação e nunca a comunidade doméstica, a igreja doméstica foi tão potenciada também. O que é que, no seu entender, pode permanecer além destes dias, desta experiência, não que os meios digitais venham a substituir o contacto e a reunião das pessoas, porque isso é fundamental, mas se calhar houve aqui uma aprendizagem e um experimentar de realidades que vale a pena continuar a usar, não? Uhum. Foi uma espécie de estágio obrigatório que tivemos de fazer que vai deixar marcas para sempre. Eu, por exemplo, quase todas as noites, enquanto pároco de São Tomás de Aquino, tenho o gosto e a alegria de ser o pároco desta comunidade em Lisboa, praticamente todas as noites tinha reuniões com casais, reuniões com catequistas, reuniões com pais. Algumas dessas reuniões, por exemplo, podem ser feitas nas nossas casas, através de alguma plataforma digital. Não precisamos de sair de casa, não precisamos de ficar a apanhar frio nas nossas instalações, que em geral são realmente mal aquecidas, e ficamos no conforto da nossa casa e podemos realmente, por exemplo, isso é um dos aspectos. Por outro lado, de facto, podemos e devemos usar estes meios de comunicação para ser mais proativos. Às vezes partilhamos informações sobre um animal, sobre uma causa que são importantes. E do ponto de vista religioso temos algum pudor, uma espécie de preconceito, não queremos que os outros nos identifiquem como pessoas religiosas, como devotos, e então não partilhamos. E agora, se calhar, a comunidade cristã vai perceber que tem que ser mais proativa. E esta é, na atualidade, uma forma de pescar. Usar as redes. Jesus utiliza a imagem das redes, nós já vimos isso 300 vezes, diz aos discípulos, aos apóstolos, farei de vós pescador de homens, e estas novas redes são as redes sociais, são os meios digitais. Muito bem, e vamos então avançar para a análise agora mais litúrgica das propostas bíblicas para este
sétimo domingo da Páscoa, a solenidade da Ascensão do Senhor. E vamos começar por escutar precisamente o Evangelho de Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Padre Nélio, de alguma forma, esta narração, este Evangelho, fala de um momento de alguma insegurança por parte da comunidade, daqueles que acompanhavam Jesus e que agora o veem partir e recebem uma responsabilidade grande de dar continuidade à sua igreja aqui na Terra. É muito interessante esse aspecto, Henrique. Na verdade, aliás, vemos de uma forma diferente em Lucas, mas vemos que, por um lado, os discípulos adoram Jesus, diz o texto, veem, adoram, mas outros ainda duvidaram. Nós poderíamos dizer, nós como discípulos nos identificamos mais naquele grupo que adora Jesus, que aclama Jesus, que, portanto, tu dizes, eu acredito, sem qualquer sombra de dúvida, ou nos situamos naquele grupo que duvida. Eu acho que todos nós somos uma mistura, porque somos seres múltiplos, nós somos uma mistura de pessoas que dizem sim, acredito, mas às vezes nos momentos mais difíceis também trememos e provavelmente também duvidamos. Esta é uma realidade incontornável que faz parte da nossa condição humana, mas é como seres que somos, portanto, que por um lado professam, mas também às vezes tremem, que o Senhor, seres imperfeitos, que o Senhor pede a cada um de nós para continuar a sua missão. Ele, portanto, está a dizer, eu fiz a minha parte. Desta forma, com a Ascensão, conclui-se o mistério da encarnação. Nós acreditamos num Deus que nasceu da Virgem Maria, que nasceu num contexto bem concreto, bem definido, que viveu, partilhou a situação dos homens. Esse Deus sobe ao céu, e esse subir ao céu, elevado ao céu, é um sinal para nós, discípulos, porque se ele partilhou a nossa condição humana e se colocou a condição humana ao lado de Deus Pai, é para nós um sinal que também nós, com a nossa imperfeição, um dia seremos levados ao céu. Por isso, a festa da Ascensão, eu costumo pensar que é a festa da esperança cristã, é a festa da esperança. O nosso destino é, portanto, um dia participarmos da comunhão plena com Deus, onde já não haverá lágrimas, já não haverá desentendimento. Mas enquanto vivemos neste mundo, Henrique, mesmo com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, somos chamados a ser testemunhas de Jesus, a dar o nosso melhor. E eu gosto destes 3 verbos, acho que são significativos, que Mateus utiliza. Ide, ensinai e batizai. Penso que não são verbos por acaso. Ide, movimento, deslocação, saída, ação, missão. Ensinar, instruir, propor a propósito e às vezes até a despropósito, através da comunicação social, através do encontro enquanto tomamos café. Ensinar, catequizar e finalmente o batismo, que é o primeiro de todos os sacramentos, mas é a vida sacramental da Igreja, a ação litúrgica da Igreja, que tem como objetivo precisamente a santificação do mundo. E, portanto, este é o trabalho da Igreja, uma Igreja que é sempre animada pelo Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo conduziu Jesus, é o mesmo Espírito Santo que continua a conduzir cada um dos discípulos, que é a Igreja. E essa Igreja, já mais no concreto, é que nos surge precisamente na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos. Agora temos a experiência concreta do anúncio, não é? Aquilo com que os discípulos se deparam.
E aqui também permanece ainda nesta comunidade nascente esta quase, às vezes, um certo imobilismo do ficar a olhar para o céu à espera que a história se reverta e que Jesus venha novamente. Ainda nem todos compreenderam plenamente o ide e ensinai, que escutávamos há pouco, não é? Costumamos dizer que a vocação cristã é uma vocação com esta dupla vertente. Somos chamados, de facto, a olhar para o céu, a contemplar o céu, mas ao mesmo tempo, depois, olhar para este mundo. Ou, se quisermos, olhar para este mundo, para a realidade deste mundo, a partir da contemplação das coisas do céu. E aquilo que Jesus pede aos seus discípulos, sede minhas testemunhas e recebereis o Espírito Santo, é precisamente pessoas que sejam capazes, no tempo presente, de fazer essa ponte entre a eternidade e temporalidade, entre o infinito e o finito, entre aquilo que é a realidade transcendental, perfeita, santidade absoluta e o nosso presente. É essa a missão da Igreja que nós somos chamados a desempenhar. Eu diria também que este texto de Lucas, que é o primeiro texto que abre os Atos dos Apóstolos, Lucas faz uma espécie de transição, de episódio de transição entre aquilo que é o Evangelho, faz um resumo do Evangelho. Na primeira parte eu escrevi sobre Jesus. Nesta segunda parte vou escrever sobre a Igreja. Digamos assim, há aqui uma mudança de protagonistas, de plano. A verdade é que o Espírito Santo continua a ser de novo o motor da ação não só dos discípulos, mas também como foi o motor da ação de Jesus. Mas existe uma tonalidade também escatológica neste sentido. A palavra... estamos no fim dos tempos, entramos numa última fase da manifestação de Deus, e essa última fase nós, a Igreja, temos que assumi-la como fundamental. Nós somos os protagonistas da ação, guiados pelo Espírito Santo. Deus fez tudo por nós, Deus fez tudo o que está ao nosso alcance, temos, digamos assim, os dados todos e agora cabe a nós, cristãos batizados, continuar esta missão neste mundo. Isso acaba de ser sublinhado também na segunda leitura da Epístola de Paulo aos Efésios, e na verdade é preciso este espírito de sabedoria e de revelação que ele aí refere, porque é ele que fornece depois a coragem, a energia para abraçar esta missão e superar as dificuldades que ela traz, não é? As ameaças, as desconfianças, as perseguições. Eu continuaria um bocadinho mais o seu texto, muito bem, este espírito de sabedoria e de revelação para o conhecerdes. Esta expressão que Paulo aos Efésios utiliza. A finalidade da experiência religiosa não é apenas um conhecimento intelectual, não é apenas um aquecer do coração, mas é de facto fazer a experiência de Deus, para que o conheçamos neste mundo. E na verdade o que nós fazemos com imperfeição, quando rezamos, quando lemos os textos, quando participamos na Eucaristia, é sempre uma procura de Deus, uma procura de um maior conhecimento de Deus, da verdade mais perfeita, e essa procura não é feita apenas com a cabeça, porque um ateu pode conhecer muitas coisas, mas é de conhecer com o coração, é conhecer com a vida, é experimentar e depois estar em condições, evidentemente, de o dar a conhecer aos homens e às mulheres do nosso tempo. Por vezes poderão os crentes não ter sempre isto bem presente. Há sempre uma preocupação, será que eu me comporto bem, estou no caminho certo, estou a desempenhar bem a minha missão de crente, a minha relação com Deus, mas por vezes esquecemos um bocadinho que tantas vezes os outros chegam a Deus por nós, não é? E aquilo que nós somos, publicamente, as nossas atitudes, são verdadeiras mensagens ou anti-mensagens de Deus para os outros. Portanto, aquilo que nós fazemos é muito importante, às vezes até inconscientemente, para a imagem de Deus que os outros têm, não é? Absolutamente. Aliás, eu retomava um aspecto da primeira leitura. Lucas destina este livro a um Teófilo. Não sabemos
não sei, mas acho que não é possível constatar se essa figura existia mesmo. Mas Teófilos, portanto, significa o amigo de Deus. A palavra Teófilo significa o amigo de Deus. Na verdade, aquele que é amigo de Deus, aquele que procura o conhecimento de Deus, depois procura viver em coerência, procura viver na verdade, procura ser uma testemunha autêntica. E às vezes essas pessoas e os santos, a vida dos santos, são exemplos extraordinários disso. A vida das pessoas, mesmo sem dizer uma palavra, fala muito, diz muito. A pregação silenciosa através dos atos concretos, e é por isso que é importante ser um teófilo, um amigo de Deus. O batismo é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, absolutamente, porque torna-nos mais próximos de Deus. Eu diria até obriga-nos a aprender cada vez mais, a conhecer a mensagem de Jesus, a viver nessa intimidade e depois viver em conformidade. Muito bem, Padre Nélio Pita, muito obrigado por nos ter ajudado a entrar e a perceber a proposta que a liturgia nos faz para este 7º domingo da Páscoa, a solenidade da Ascensão do Senhor. Mais logo, não esqueça que ainda pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde, tenha também um bom fim de semana.